Olá, eu sou o Arthur e seja muito bem-vindo ao canal O Covil da História. Hoje nós vamos conversar sobre a história da expedição que descobriu o Brasil. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito. Feito isso, chega de enrolações, fique bem confortável e aproveite a história. Um ponto importante a destacar é o porquê de eu estar falando de descobrimento ao invés de achamento ou invasão. Bom, se deve a dois motivos. Primeiro, os índios não tinham compreensão de posse ou propriedade da terra, e segundo, tanto os portugueses quanto os índios experimentaram um grande descobrimento em 1500. E tendo em vista o encontro de duas culturas desconhecidas, é possível nomear o encontro entre os europeus e os indígenas de descobrimento. A história começa em 15 de fevereiro de 1500, quando Pedro Álvares Cabral foi nomeado pelo rei Dom Manuel I como capitão-mor de uma expedição rumo à Índia. Existem poucos detalhes a respeito dos critérios utilizados pelo governo português para escolher Cabral como chefe militar da expedição. No decreto real, as razões dadas são méritos e serviços. De acordo com o historiador William Greeley, o rei Dom Manuel I conhecia bem na corte, e isso junto com o papel da família de Cabral, a lealdade inquestionável deles à coroa, a aparência pessoal de Cabral e a capacidade que ele tinha demonstrado na corte e no conselho foram fatores importantes. Como recompensa por liderar a frota, Cabral tinha direito a 10.000 cruzados e a comprar 30 toneladas de pimenta, às suas próprias custas, para transportar de volta à Europa. A pimenta poderia então ser revendida à coroa portuguesa livre de impostos. Ele também foi autorizado a importar 10 caixas de qualquer outro tipo de especiaria, também livre de impostos. Embora a viagem fosse extremamente perigosa, Cabral tinha perspectiva de se tornar um homem muito rico caso retornasse com segurança para Portugal com o carregamento, pois as especiarias eram raras na Europa e bastante solicitadas. Aí você diz, mas Arthur, Cabral nunca tinha comandado sequer uma frota de barquinhos de papel dentro de uma banheira. Ele não tinha a perícia de navegação necessária para completar uma viagem para a Índia. É por isso que Cabral foi nomeado chefe militar da expedição, inclusive uma nomeação que se provaria justa alguns meses mais tarde em Calicut. Já outros navegadores mais experientes foram destacados para ajudá-lo em assuntos navais. Os mais importantes deles foram Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a navegar para além do extremo sul da África, abrindo o caminho marítimo para a Índia. Diogo Dias, irmão de Bartolomeu e esteve junto de seu irmão na viagem para além do extremo sul da África. E Nicolau Coelho, que participou da descoberta do caminho marítimo para a Índia com Vasco da Gama, sendo o primeiro a regressar a Portugal. A frota, sob o comando de Cabral, então com 33 anos de idade, partiu de Lisboa em 9 de março de 1500 ao meio-dia. A armada era até então a maior do Ocidente, sendo composta por 1.500 homens e 13 navios divididos em duas divisões. A frota tinha como destino final a cidade-estado de Calicut, na Índia, com o objetivo de estabelecer relações comerciais e uma feitoria. No dia 23 de março de 1500 veio a primeira perda da expedição. Uma nau com 150 homens, comandada por Vasco de Ataíde, desapareceu sem deixar vestígios. Após cruzar a linha do Equador, a frota navegou rumo ao oeste utilizando a técnica de navegação conhecida como a volta do mar, como já era de costume dos navegadores portugueses. Porém, acabaram por se afastar demais do continente africano, o que é no mínimo estranho devido à quantidade de navegadores experientes que a frota possuía. E esse é um dos motivos que corroboram para a teoria de que a descoberta do Brasil tenha sido intencional, da qual falaremos no final do vídeo. Foi então que no dia 21 de abril os marujos avistaram algas marinhas, o que os levou a acreditar que estavam próximo da costa. Previsão essa que provou-se correta na tarde do dia seguinte, quando a frota ancorou perto do que Cabral batizou de Monte Pascoal. Esse monte se localiza no que hoje é a costa nordestina do Brasil. Com os portugueses percebendo a presença de habitantes na costa, os capitães de todos os navios se reuniram a bordo do navio de Cabral. Então, no dia 23 de abril, Cabral mandou Nicolau Coelho para estabelecer contato. Ele pisou na terra e trocou presente com os indígenas. Após Nicolau voltar, Cabral ordenou que a frota rumasse ao norte, onde após 65 quilômetros de viagem ancorou no local do que Cabral chamou de Porto Seguro. O lugar era um porto natural e Afonso Lopes, que era o piloto do navio principal, trouxe 2 índios a bordo para conversarem com Cabral. Assim como no primeiro contato, o encontro foi amistoso e Cabral ofereceu presentes aos nativos. Os habitantes eram caçadores-coletores da Idade da Pedra, a quem os europeus atribuíram um rótulo genérico de índios.
Em 26 de abril, domingo de Páscoa, conforme cada vez mais nativos curiosos apareciam, Cabral ordenou aos seus homens a construção de um altar em terra, onde uma missa católica foi celebrada por Henrique de Coimbra, sendo a primeira a ser realizada no solo do que mais tarde viria a ser o Brasil, com os dias seguintes sendo gastos armazenando água, alimentos, madeiras e outros suprimentos. Cabral constatou que a nova terra estava a leste da linha de demarcação entre Portugal e Espanha que havia sido estabelecida no Tratado de Tordesilhas, portanto, dentro do hemisfério atribuído a Portugal. Para solenizar a reivindicação de Portugal sobre aquelas terras, ergueu-se uma cruz de madeira e uma segunda missa foi celebrada em 1º de maio. Cabral nomeou a terra recém-descoberta de Ilha de Vera Cruz. Já no dia seguinte, um navio de suprimento retornou para Portugal para informar o rei da descoberta, por meio da carta escrita por Pero Vaz de Caminha. A frota retomou sua viagem em 2 ou 3 de maio de 1500 e, navegando ao longo da costa leste da América do Sul, Cabral se convenceu de que tinha encontrado um continente inteiro ao invés de uma ilha. Após isso, a frota virou para leste em direção à África. No percurso para a África, os navios encontraram uma tempestade na zona de alta pressão do Atlântico Sul. 3 naus e a caravela comandada por Bartolomeu Dias naufragaram, perdendo-se 380 homens. Os navios restantes, danificados pelo mau tempo, separaram-se. Um dos navios que havia se separado, comandado por Diogo Dias, vagou sozinho adiante, enquanto os outros 6 se reagruparam e se dividiram em 2 formações de 3 navios cada. O grupo de Cabral navegou rumo a leste e, passando pelo Cabo da Boa Esperança, viraram para o norte e desembarcaram em algum lugar no arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas. A frota principal permaneceu perto de Sofala por 10 dias enquanto era reparada. A expedição, em seguida, rumou ao norte, chegando em Quiloa em 26 de maio, onde Cabral fez uma tentativa fracassada de negociar um tratado comercial com o rei local. De Quiloa, a frota partiu para Melinde, onde desembarcou em 2 de agosto. Cabral reuniu-se com o rei local, com quem estabeleceu relações de amizade e trocou presentes. Também em Melinde foram recrutados pilotos para a última etapa da viagem à Índia. Antes do destino final, desembarcaram em Angidiva, uma ilha onde os navios a caminho de Calicut se abasteciam. Ali, os navios foram puxados para a praia calafetados e pintados, e foram feitos os últimos preparativos para o encontro com o governante de Calicut. Com a expedição reduzida a 6 navios, Cabral chegou em Calicut em 13 de setembro de 1500, 6 meses depois de deixar Lisboa. Calicut era a mais importante cidade da costa ocidental da Índia. Era onde mercadores árabes e chineses comercializavam havia séculos. Era governada pelo Samorim, título do governante de Calicut. Foi em Calicut que Vasco da Gama chegou 2 anos antes, em 20 de maio de 1498, e não teve sucesso em suas negociações. Vasco da Gama, contudo, conseguiu obter uma carta ambígua de concessão de direitos para comercializar. Já Cabral foi mais generoso, presenteou o Samorim com moedas de ouro e prata e teve êxito nas negociações. Foi autorizado a instalar uma feitoria e um armazém na cidade, e com esperança de melhorar ainda mais as relações, Cabral despachou seus homens em várias missões militares a pedido do Samorim. Por 3 meses, os portugueses permaneceram neste rico centro comercial do Índico, até que a situação mudou. Em 16 ou 17 de dezembro, a feitoria sofreu um ataque surpresa de árabes muçulmanos e indianos hindus, com suas forças variando de 300 até mesmo milhares de soldados. Apesar da defesa desesperada dos besteiros, mais de 50 portugueses foram mortos, entre eles Pero Vaz de Caminha. Cabral esperou 24 horas para obter uma explicação do governante de Calicut, mas nenhum pedido de desculpas foi apresentado. Indignado, Cabral ordenou o ataque e o saque de 10 navios mercantes árabes ancorados no porto, matando cerca de 600 tripulantes. Ordenou também o bombardeio de Calicut por um dia inteiro. Em seguida, a expedição de Cabral zarpou para Coxim, desembarcando em 24 de dezembro. Coxim era território vassalo de Calicut e viu nos portugueses a oportunidade de se libertar do Samorim. Cabral forjou uma aliança com o governante de Coxim, instalando uma feitoria e garantindo a hegemonia portuguesa sobre a região. Foi ali que Cabral acumulou as tão cobiçadas especiarias para retornar a Portugal. Por último, a frota foi para Cananor, a fim de comercializar mais uma vez antes de partir em sua viagem de retorno a Portugal. Em 16 de janeiro de 1501, Cabral começou a viagem de retorno a Portugal com os navios carregados de especiarias preciosas. Já no começo da viagem, na costa da África, um dos navios encalhou em um banco de areia e começou a afundar. Como não havia espaço nos demais navios, a carga foi abandonada e Cabral ordenou que a nau fosse incendiada.
A esquadra ficou então reduzida a 5 navios, e Cabral despachou uma caravela para Sofala, outro dos objetivos da expedição. Uma segunda caravela, considerada o navio mais veloz da frota e capitaneada por Nicolau Coelho, foi enviada à frente das demais para dar ao rei o aviso prévio sobre o sucesso da viagem. Um terceiro navio, comandado por Pedro de Ataíde, separou-se da frota. Em 22 de maio de 1501, a armada dobrou o Cabo da Boa Esperança, dessa vez sem problemas. Em 2 de junho de 1501, a frota ancorou em Bezeguixe, onde hoje é Dakar. Ali encontraram não só a caravela de Nicolau Coelho, como também a nau comandada por Diogo Dias, aquele que havia se perdido há mais de um ano após o desastre no Atlântico Sul. Porém, a nau estava em péssimas condições, sendo que apenas 7 homens, doentes e malnutridos, estavam a bordo. Um dos quais, de tão fraco, morreu de felicidade ao ver seus companheiros novamente. Cabral encontrou também outra frota portuguesa ancorada em Bezeguixe. Após Dom Manuel I ter sido informado da descoberta do Brasil, enviou uma frota menor para explorar. Um de seus navegadores era Américo Vespuccio, esse cujo nome designaria a América, que contou a Cabral detalhes de sua exploração, confirmando que Cabral havia de fato desembarcado num continente inteiro e não apenas em uma ilha. A caravela de Nicolau Coelho partiu primeiro de Bezeguixe e chegou a Portugal em 23 de junho de 1501. Já o navio de Cabral ficou para trás à espera do navio desaparecido de Pedro de Ataíde e da caravela que havia sido enviada para Sofala. Ambos os navios acabaram por aparecer e Cabral chegou em Portugal em 21 de julho de 1501, com os outros navios chegando durante os dias seguintes. Cabral foi recebido pelo rei Dom Manuel I no palácio e muito festejado pelas especiarias que trouxera. Ao todo, 2 navios voltaram vazios, 5 estavam completamente carregados e 6 foram perdidos. No entanto, as cargas transportadas pela frota geraram lucros de até 800% para a coroa portuguesa, sem contar a descoberta do riquíssimo território brasileiro. Segundo o historiador James McClymont, sem desanimar pelas perdas sem precedentes que havia sofrido, quando chegou à costa leste da África, Cabral seguiu adiante com a realização da tarefa que lhe tinha sido atribuída e foi capaz de inspirar os oficiais e homens sobreviventes com coragem igual. Já o historiador Bailey Diffie afirma que poucas viagens para o Brasil e Índia foram tão bem executadas como a de Cabral. Diz também que a viagem estabeleceu um caminho entre a abertura imediata de um império marítimo português da África ao Extremo Oriente e mais tarde a um império terrestre no Brasil. Sobre a hipótese da descoberta intencional, a questão foi levantada pela primeira vez pelo imperador Dom Pedro II em 1858 durante uma sessão do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, quando indagou aos pesquisadores se a descoberta poderia ter sido intencional. Nesse caso, significaria que os portugueses tinham pelo menos algum indício de que existia uma terra a oeste. Atualmente, muitos historiadores elegem a intencionalidade da descoberta, sendo indiscutível que foram os portugueses que descobriram o Brasil, tomando posse da terra. Para o historiador Hélio Viana, embora haja sinais de intencionalidade da descoberta de Cabral, baseados principalmente no conhecimento ou nas suspeitas anteriores da existência de terras à beira do Atlântico Sul, não existem provas irrefutáveis que a comprovem, enquanto para outros historiadores é notório que os portugueses não sabiam da existência do Brasil antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, uma vez que Cabral pensou ter descoberto uma ilha. Já para o historiador Anthony Smith, bem como para vários historiadores, as alegações conflitantes provavelmente nunca serão resolvidas. Essa é uma controvérsia que ocupa os estudiosos há mais de um século desde que Dom Pedro II iniciou o debate em 1854. E até hoje não possui uma conclusão. Mas e para você, qual a sua opinião sobre a descoberta do Brasil? Intencionalidade ou ocasião? Não esqueça de comentar abaixo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e nos vemos no próximo vídeo.